Irmãos, ao longo dos últimos domingos, nós temos estudado alguns eventos onde nós vemos determinadas pessoas se encontrando com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, Deus. Ao longo das últimas semanas, nós já vimos, por exemplo, o encontro de Deus com Marta e Maria. Isso foi no ano passado. Mas, naquela ocasião, nós vimos que ao se encontrar com essas duas irmãs, Jesus ensina uma lição importante para mim e para você. Ele exige prioridade no relacionamento com Ele. Aquela música que nós cantamos agora, que seja o meu universo, é isso que Ele quer. Ele quer que eu e você priorizemos Ele em nossas vidas, o relacionamento com Ele. Isso deve estar em primeiro lugar. Essa é a boa parte, a parte importante da nossa vida. Se eu tenho que escolher algo, eu tenho que escolher me relacionar com Jesus Cristo. Ele exige isso de mim, exige isso de você. Também, no início do ano, nós vimos o encontro de Deus com os pastores. Quando Deus ainda era um bebê recém-nascido, algumas horas de vida, e Deus conclama os pastores que estavam nos campos ao redor de Belém para irem conhecê-lo, para irem conhecer o filho dele que havia nascido e que estava numa manjedoura no chão. E os pastores então descobrem que aquele pequeno bebê não é qualquer um, mas ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o Senhor. E porque Ele é o Salvador, porque Ele é o Messias, porque Jesus é o Salvador, porque Jesus é o Messias, porque Jesus é o Senhor, os pastores nos dão uma grande lição. Eles nos ensinam que nós temos que viver para a glória de Deus. E eles nos ensinam que nós temos que anunciar a todos quem é o bebê que havia nascido. E na semana passada nós vimos mais um encontro de Deus com o ser humano. E foi um encontro de Deus com Pedro. Lucas capítulo 5. Quando após uma longa noite de trabalho, após quase 12 horas de trabalho, Jesus ele faz um pedido a Pedro, ele dá um desafio a Pedro. Pedro, começa a sua jornada de trabalho do zero. Joga de novo as redes no mar. Pedro, exausto, cansado, morrendo de fome, é desafiado por Jesus a nada menos do que trabalhar mais umas 4, 5 horas. Lembra de todo o processo? Nós aprendemos a pescar semana passada. O tempo que demorava para limpar as redes, o tempo que demorava para tirar a rede do mar. Jesus, quando fala Pedro, lança a rede ao mar, ele fala, Pedro, eu sei que você está cansado, eu sei que você está com fome, eu sei que já são 1 da tarde, mas joga a rede de novo. E Pedro ele nos ensina 2 lições, através de Lucas capítulo 5. Ele nos ensina que por Jesus Cristo vale a pena correr riscos. Por Jesus vale a pena arriscar. Ele lança a rede ao mar. Mas depois Jesus ele dá um novo desafio para Pedro. Primeiro ele diz, Pedro, começa a sua rotina de trabalho do zero. E no fim ele diz, Pedro, começa a sua vida do zero. Pedro, eu quero que você abra mão de quem você é. E agora você vai se tornar um pescador. Mas não de peixes, e sim de homens. E Pedro abandona tudo, deixa o milagre para trás e segue Jesus. E nós aprendemos através do encontro de Deus, do encontro de Jesus com Pedro na semana passada, que se Jesus tem autoridade sobre a natureza, naturalmente Ele tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se Jesus tem autoridade sobre a natureza, naturalmente Ele tem autoridade sobre eu e sobre você. E hoje eu gostaria de compartilhar mais uma vez com vocês um encontro de Deus com outro grupo de pessoas. E esse texto em especial, ele tem muito a ver com o tema do nosso ano, que é família. Como eu disse aos irmãos, já faz algum tempo que eu tenho estudado todas as vezes que Jesus se encontrou com algumas pessoas e o impacto que ele causou na vida delas. E hoje eu gostaria de ver com os irmãos o encontro de Deus com a sua família. Vocês, não sei se vocês conseguem perceber a imagem, mas esses são bonequinhos de madeira. E eu estou falando da família física de Jesus. O que Jesus tem a nos ensinar a partir do encontro dele com os seus irmãos e com a sua mãe. E os bonequinhos são de madeira porque a família de Jesus era carpinteiro, né? A família de carpinteiros.
Vocês não pegaram aí a ilustração, mas tudo bem. Tive que explicar, não foi boa. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 19. Eu vou ler com vocês. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar mais uma vez? Peço que você ore comigo e por mim neste momento. Senhor, que grande desafio temos nessa noite, estudar a sua palavra. Mas também que grande privilégio, ouvir o Senhor nos ensinar mais. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, e que mesmo apesar de mim, o Senhor ensine a preciosa lição deste texto aos meus irmãos aqui. Que cada um de nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, pelo poder do Evangelho, pelo poder da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, esse é um texto pequeno, um texto simples, um texto conhecido. Mas se os irmãos pararem para pensar, os outros textos que nós estudamos também eram textos simples e conhecidos, e Deus, por meio da Sua palavra, como nós vimos hoje com o pastor Yuri, sempre tem algo a nos ensinar. Nada é irrelevante na Bíblia. Agora, para que eu e você possamos entender bem este texto, a gente precisa entender o contexto onde ele foi escrito. Na semana passada, quando Jesus convidou Pedro a segui-lo, nós vimos então que Jesus já devia conhecer Pedro há mais ou menos um ano. Pedro já havia andado com Jesus em alguns momentos, já tinha visto Jesus realizar alguns milagres, já tinha visto Jesus conversar com Nicodemos, com a mulher samaritana, já tinha visto Jesus curar uma adolescente que estava enferma, mas ele voltou para a sua vida cotidiana, isso é normal. Voltou a trabalhar. Depois, então, de mais ou menos um ano e meio que eles se conheciam, Jesus chama Pedro para de fato segui-lo e agora segui-lo o tempo todo. Foi o texto que nós estudamos na semana passada. Esse texto de hoje, Lucas capítulo 8, ele se encontra nesse mesmo período. Jesus havia chamado os discípulos, então Pedro, Tiago, João, sem o barquinho agora estavam seguindo Jesus, porque o barquinho ficou lá no mar da Galileia, né? Eles começaram a seguir Jesus. E há um período da história da vida de Jesus Cristo, onde ele era um desconhecido, onde ele não era ninguém famoso, ninguém sabia quem ele era. Depois que ele começa a realizar os primeiros milagres, depois que ele vai lá em Jerusalém, na primeira festa da Páscoa, quebra as barraquinhas do templo, ele começa a se tornar uma pessoa conhecida. Quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama os demais discípulos para seguirem ele, já fazia mais ou menos um ano que Jesus estava pregando. Já fazia mais ou menos um ano que Jesus havia começado o seu ministério. Quando ele chama os discípulos para seguirem ele, ele começa uma fase do ministério dele, onde ele vai chegar no auge da popularidade dele. Porque agora é o momento onde ele vai realizar o máximo de milagres, agora é o momento onde ele vai proferir os seus sermões mais famosos, agora é o momento onde as pessoas começam a seguir Jesus cada vez mais. E Jesus é um popstar. Ele não queria isso. Sempre que ele realizava um milagre, ele falava: não contem a ninguém. Mas as pessoas aguentam. Você, olha, não conta para ninguém, mas a Amanda está grávida de novo. Aí você não conta para ninguém, você fala: eu queria pedir oração pela Amanda.
Porque eu acho que vem surpresa por aí, não é assim que a gente faz, né? Você não fala direto, mas você dá um jeito. Será que é gravidez? Ai, você descobriu, é gravidez. Gente, a Amanda não está grávida ainda, infelizmente, dos gêmeos. Amém? Amém, Amanda? Não, né? Tá, então. Jesus, ele está no auge da popularidade dele. As pessoas seguem ele, as pessoas querem autógrafo dele, as pessoas querem que ele realize milagres, que ele cure o tio que está doente, a avó que está na cama. Jesus agora é muito famoso. Para que eu e você a gente consiga entender esse texto, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Por que a mãe e os irmãos de Jesus foram atrás dele? Por que eles queriam ver Jesus? Marcos, capítulo 3. Pode passar, por favor, Rod. Obrigado. Marcos, capítulo 3. Versículo 21. Quando os seus familiares ouviram falar disso, vou ler de novo, versículo 21, Marcos capítulo 3. Quando os seus familiares ouviram falar disso o quê? Versículo 20, volta um versículo aí. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Agora então, versículo 21. Quando os seus familiares ouviram falar disso, quando os seus familiares ouviram falar que Jesus estava trabalhando tanto, que tinha tanta gente seguindo Jesus, que ele não estava tendo tempo mais para si, que ele não estava mais conseguindo comer, que ele não estava mais conseguindo dormir, que ele não parava de atender as pessoas, saíram para o quê? Ajudá-lo. É isso que está escrito na sua Bíblia? Saíram para levar comida para ele. É isso que está escrito aí? Saíram para trazê-lo de volta à força. Pois diziam, ele está fora de si. Então, quando a família de Jesus ouve dizer que Jesus tem uma multidão de seguidores, que Jesus está fazendo um milagre atrás do outro, que Jesus não para nem para comer, a mãe dele, como toda boa mãe, fica preocupada. Só que a mãe dele, como uma boa incrédula que era até este momento, porque ela tinha visto o anjo aparecer dizendo que o filho que estaria no ventre dela era o filho de Deus. Ela engravidou sendo virgem. Ela viu Deus abençoando aquele raparigo crescer, ficar fortinho. Ela viu aquele molecote de 13 anos dando aula de teologia no templo. Ela viu tudo isso. E ela ainda estava se concentrando nele como o seu filhinho, e não como o filho de Deus. Com 13 anos ele já tinha ensinado isso para ela. Fala, mãe, por que você está preocupada? Você não sabe que é para eu estar na casa do meu pai? E o texto de de Lucas capítulo 2, diz que ela foi embora sem entender direito o que ele quis dizer. Olha que coisa. Parece que ela estava tão fissurada em ver Jesus como o filho dela, que ela se esqueceu que ele também era o filho de Deus. Que Deus havia usado ela como um canal, mas ele não pertencia a ela. Jesus não pertencia a Maria. Então, quando a família de Jesus fica sabendo que Jesus está trabalhando, está fazendo milagres, tem uma multidão seguindo ele, e ele não consegue mais comer, ele não consegue mais dormir, ele não consegue mais cuidar da sua vida, eles vão até Jesus com o objetivo de prender Jesus. Porque eles estavam dizendo entre si, os irmãos de Jesus estavam dizendo, ele ficou louco, surtou, que é isso agora, não para nem para comer, que absurdo. Cara, tá louco, está exagerando. Não é assim. Que isso agora, um monte de gente seguindo ele. Quem ele está pensando que é? Os irmãos dele se esqueceram quem ele era. E ele nunca escondeu isso de ninguém. Então agora volte para Lucas, capítulo 8.
Nesse momento, gente, lá em Marcos capítulo 3, quando a família de Jesus decide ir prender Jesus, porque estavam dizendo que ele tinha ficado louco, a mãe de Jesus e os irmãos dele provavelmente moravam em Nazaré. E Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele se muda para uma outra cidade, para a cidade de Cafarnaum, no mesmo estado, no estado da Galileia. É por isso então que os irmãos de Jesus, junto com a mãe dele, fazem uma viagem até onde Jesus estava, para poder encontrá-lo e conversar com ele, ou melhor, para prendê-lo, para agarrarem ele e levarem ele de volta à força. Olha o pensamento dos irmãos dele. Olha o pensamento da mãe dele deixando isso acontecer. Não, vamos lá, vamos amarrar ele e vamos levar ele de volta para casa. Esse cara perdeu o juízo, tá doido, Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele teve mais irmãos e mais irmãs. Isso é importante para mim e para você. Porque há uma doutrina que diz que Maria ela permaneceu virgem para sempre. Não é verdade isso. A própria Bíblia diz. Esse texto mostra. Jesus tinha irmãos e irmãs. Maria, depois que Jesus nasceu, ela casou com José. E ela teve filhos e filhas. A Bíblia cita o nome de 2 irmãos de Jesus. Judas, não Iscariotes, aquele que escreveu a epístola, e Tiago, um dos primeiros líderes da igreja. A Bíblia cita o nome de 2 irmãos de Jesus, mas a Bíblia diz que ele tinha irmãos do sexo masculino, e ainda deixa claro que ele tinha irmãs, irmãos e irmãs. Jesus ele tinha uma família sanguínea, igual eu e você. Ele não tinha um pai humano, o pai dele era divino, mas ele tinha uma família. E José o adotou como filho. Então, isso é importante, apenas um detalhe, mas esse é um texto que nos lembra disso. Jesus ele tinha uma família, ele tinha irmãos e irmãs. Maria não permaneceu virgem para sempre. Ela se casou com José. Vamos lá então, Lucas capítulo 8, versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Com esse propósito, tá? Prender ele e levar ele preso embora, porque achavam que ele estava ficando doido. Mas, aí eu não sei como está na sua Bíblia, na minha diz, não conseguiram aproximar-se dele, por causa da multidão. Quando nós olhamos para o texto grego, literalmente está dizendo assim, não se aproximaram dele. Não diz que não conseguiram se aproximar dele. Diz que não se aproximaram dele ao verem a multidão, ou por causa da multidão. Irmãos, com todo o carinho, com todo o respeito aqui, imagine o pastor Charles numa reunião, falando sobre Deus. Aí a irmã Ângela chega aqui. E aí tem pessoas na porta. O que você faria? Fica aí, irmã Ângela. Jesus não. O pastor Charles está ocupado, está falando com nós. Fica aí. Isso que você faria? Não, você vai, pastor, entra aqui, irmã Ângela. Entra aqui, vem falar com o seu filho. A gente não honra os mais velhos? Irmãos, eu creio que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus não quiseram entrar. Eles não quiseram se aproximar de Jesus. Eles foram até Jesus porque ouviram falar que tinha uma multidão seguindo ele. E ficaram bravos com isso. E quando eles chegam, eles veem uma multidão mesmo do lado de fora da casa. Gente, eles já foram até Jesus com um sentimento de amor. Ai, vamos lá ajudar Jesus, ele está precisando, vamos trabalhar. Não, eles foram com um sentimento de raiva. Eles estavam bravos com Jesus. Vamos prender ele, vamos levar ele para casa à força, que ele está louco. E quando eles chegam e vem uma multidão tentando ouvir Jesus, você acha que aquela raiva, ela se aplacou? Você acha que aquele nervosismo deles com Jesus, pronto, agora nós estamos bem? Não. Talvez tenha até intensificado. Eles viram a multidão e decidiram não entrar. Ficaram lá, parados, afastados da multidão. Versículo 20. Alguém então procurou Jesus e disse:
a tua família está ali fora e quer te ver. Talvez, de novo, para mim e para você, parece uma cena natural. A família dele está lá fora, Jesus, sua família chegou, vai lá fora ver. Mas quando a gente lê com todas as cores do texto original, essa pessoa aqui do versículo 20, ela chegou para Jesus e disse assim: a sua família está lá fora e está mandando você sair. Muda um pouquinho? A sua família está lá fora e está mandando você sair. Muda do que você falar, olha, sua mãe está lá fora, ela quer te ver. Quer te ver é uma coisa suave, não é? Uma coisa, ela quer me ver, eu vou lá vê-la. Ó, sua mãe está lá fora e está mandando você ir lá fora. Não transparece um pouco de arrogância? Não transparece que ela estava querendo mandar em Jesus? Ela e os irmãos, porque não era só Maria, mas os irmãos também de Jesus. Ele era o mais velho, mas os irmãos mais novos dele. Falta de respeito com Jesus. Falta de respeito com o que ele estava fazendo. Falta de respeito com as pessoas às quais ele estava falando. Falta de respeito com o próprio Deus, que havia enviado Jesus para uma missão importante. Ó, sua família está lá fora e está mandando você sair. O que eles não tinham entendido ainda é o que Jesus estava ensinando há muito tempo. E agora ele, respeitosamente, vai dizer no versículo 21. E essa é a lição do texto, para mim e para você. Ele então respondeu à pessoa que tinha dito aquilo para ele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e agem. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e agem, e obedecem, e praticam. O texto de Mateus e de Marcos, ele mostra essa mesma cena. E no texto de Mateus e de Marcos, nós vemos que antes de Jesus falar isso, ele olha em volta, ele aponta para os discípulos e diz: a minha família consiste daqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem, ou daqueles que fazem a vontade do meu Pai, daqueles que fazem a vontade de Deus. E Lucas nos ajuda a entender o que é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus era ouvir a palavra de Jesus e a praticar. Agora, de novo, eu e você precisamos entender uma coisa importante. Quando Jesus diz isso, a Bíblia, essa mesmo que você está na sua mão, ela ainda não havia sido escrita. Quando Jesus diz que a família dele é composta pelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e obedecem essa palavra, ele não está falando desse mesmo livro que eu e você estamos lendo. Ele está falando da mensagem de Deus que ele havia trazido. Qual era a mensagem de Deus que Jesus estava dizendo? Para lá e para cá, para cima e para baixo. Para onde ele ia? Arrependei-vos e associem-se a mim. Sejam batizados, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus é chegado. O reino chegou. Vocês têm que se arrepender de quem vocês são, vocês têm que me seguir. Eu sou o caminho, a verdade, não estava escrito isso. As pessoas estavam vindo a ensinar isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Essa é a palavra de Deus. A palavra que Jesus estava proferindo. Essa palavra, pela graça de Deus, foi registrada nesse livro. Eu e você sabemos dela hoje. Sabemos de mais e outras palavras que todo o Novo Testamento nos traz. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que a família dele, a família espiritual, ou melhor, a família dele, não era uma família física, mas sim uma família espiritual. Agora com isso, irmãos, por favor, não pense que Jesus estava sendo mau, que Jesus estava rejeitando a mãe dele,
Jesus está falando, eu odeio Maria. Meus irmãos não prestam. Ele não está dizendo isso. Não está. Mesmo porque, instantes antes dele morrer, enquanto na cruz, ele vira para um dos seus discípulos e fala, ó, cuida da minha mãe. Ele se importava com Maria. Ele amava Maria. Estes irmãos dele, depois, se tornam discípulos dele, quando entendem de fato quem ele era. Depois que ele ressuscita, esses mesmos irmãos que queriam prendê-lo se tornam líderes da igreja. Eles entendem que Jesus não era só o irmãozinho deles, mas Jesus era Deus. Lembra? O Salvador, o Senhor, aquele que os pastores conheceram enquanto bebê. Finalmente os irmãos entendem agora quem ele é. Mas só depois que ele ressuscita. Jesus não está rejeitando a família dele. O que ele está dizendo é que a família espiritual transcende a família sanguínea. Porque a família espiritual ela vai existir para sempre. Os nossos laços sanguíneos terminam quando a gente morre. Os nossos laços em Cristo espirituais, eles duram para sempre. Então aqui, nas palavras de Jesus, quem é a família de Jesus? A família de Jesus, nós hoje conhecemos o nome que Deus deu para ela. Ela se chama Igreja. Aliás, esse é o versículo tema do nosso ano, não é? Abram suas Bíblias em Efésios, por favor, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 19, é o versículo tema da nossa igreja esse ano. Efésios 2, 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos. Vocês são membros da família de Deus. Para quem Paulo está dizendo isso? Versículo 8 do capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é presente de Deus. A salvação não vem por boas obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo aqui é que todos aqueles que aceitam o Evangelho pela fé, se tornam membros da família de Deus. A palavra que Jesus diz, a minha família é composta por aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem essa palavra. É aquela palavra que diz que Jesus, ele era o Messias enviado por Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram, rejeitaram. E ele não veio como um popstar, ele veio como alguém que dizia, eu sou o Messias, eu sou o caminho. Arrependam-se dos seus pecados, me sigam. Estes que ouviram essa palavra e creram, estes que nós entendemos agora uma expressão evangélica, estes que ouviram o Evangelho e creram no Evangelho, estes agora são membros da família do Senhor Jesus Cristo. A grande lição então de Lucas para mim e para você, a grande lição deste texto aqui, que Jesus quis passar para os discípulos naquele momento e que quer passar para mim e para você hoje, é que o relacionamento espiritual com Jesus transcende laços físicos. O relacionamento espiritual com Jesus vai além da minha família de sangue. É mais importante do que os meus parentes nascidos da carne. Não que estes não sejam importantes, mas o relacionamento espiritual com Jesus vai além. Vem primeiro. É mais importante, é eterno. Jesus me liga a um novo Pai, o próprio Deus. Eu sei que cada um de nós aqui ama a sua própria família. Eu amo a minha família. E sou muito privilegiado de ter toda a minha família aqui. Eu sei que nem todos ainda desfrutam dessa alegria. Eu amo a minha família, mas o que Jesus está dizendo é que a família com Ele
vem em primeiro lugar. A família espiritual vem em primeiro lugar. A igreja de Jesus Cristo vem em primeiro lugar. É a minha família mais importante. A Bíblia também não quer dizer que uma vez que a igreja vem em primeiro lugar, eu tenho que abrir mão da minha família sanguínea. Pelo contrário. O Novo Testamento nos diz que nós temos que cuidar dos nossos parentes, daqueles que não são crentes. Porque se a gente não faz isso, a gente é pior do que eles, que ainda não são crentes. Mas a família espiritual, a igreja de Jesus Cristo, e quando eu digo igreja, eu não estou falando de todos aqui. Nem todos que estão aqui são igreja de Jesus Cristo. Nem todos que estão aqui são da família de Deus. Quem dera fosse assim. A família de Deus é composta por aquelas pessoas que aceitaram o Evangelho, que entenderam que são pecadoras, que se arrependeram dos seus pecados, que confiaram na salvação proposta por Cristo na cruz, entendendo que Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Quem pela fé aceita o Evangelho, este então se torna membro da família de Jesus Cristo, membro da família de Deus. Eu não sei se todos aqui já fizeram isso. Talvez você possa estar num espaço que nós chamamos de igreja, mas a verdadeira igreja é composta por pessoas e não por prédio. O relacionamento espiritual com Jesus Cristo transcende os laços físicos, mas não para por aí a lição dele para mim e para você. Este relacionamento está aberto a todos que pela fé se submetem ao Evangelho. Infelizmente a configuração do computador mudou a fonte. Mas ele não é restrito apenas a um grupinho de pessoas. Ele é aberto a todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Que ouvem o Evangelho e obedecem o Evangelho. Ele é aberto. Jesus não faz aqui acepção de pessoas. Ele poderia fazer se ele quisesse. Ele não poderia muito bem chegar e dizer, olha, Maria está garantida no céu já. Ela cuidou muito bem de mim. Essa está garantida. Agora vocês não. Vocês têm que crer na obra redentora que eu farei. Não, ele não faz isso. Até Maria, que cuidou dele durante aí quase 30 anos. Até os irmãos dele que conviveram com ele precisavam se associar a ele pela fé. Precisavam crer na palavra de Deus. Nessa palavra que diz que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que o caminho é ele. Até os irmãos de Jesus precisaram crer em Cristo para serem salvos. Jesus não fez aqui, não abriu uma vaguinha extra aqui para a mamãe dele. Ele poderia ter feito se ele quisesse, mas ele não fez. A minha família é composta por aqueles que obedecem à vontade do meu Pai. A minha família é composta por aqueles que ouvem a palavra de Deus e agem, e fazem o que Ele manda, se submetem a Cristo pela fé. A família de Deus, a família de Jesus Cristo, a igreja. O relacionamento com Jesus Cristo vai além de um relacionamento físico, mas está aberto a todos que ouvem a palavra e decidem obedecê-la. Você já faz parte da família de Deus? Você já faz parte da família de Jesus Cristo? Alguma vez você já entendeu que você é um pecador condenado ao inferno? E que Jesus Cristo veio não para ser um bom exemplo, mas para substituir você na cruz? Para morrer no seu lugar, pagando o preço do seu pecado, do meu pecado? Você já se entregou a Cristo pela fé? Você já pediu perdão dos seus pecados? Já se arrependeu? Você já faz parte da família de Deus? Ou você tem medo de fazer parte da família de Deus? Eu não quero fazer parte da família de Deus, porque eu não quero mudar o meu jeito de ser. Um conselho para você. Se Jesus não abriu vaga nem para a mãe dele, Ele não vai abrir para você também. Ou é do jeito que Ele disse, ou não tem jeito. Ou você se arrepende de quem você é, ou você se arrepende dos seus pecados e se entrega a Cristo. Entrega a sua vida nas mãos dele. Confia no sacrifício dele na cruz, no seu lugar, ou não tem jeito, não tem salvação para você. Será que você tem medo de se associar a Cristo? Porque você tem vergonha do que os seus colegas vão dizer, do que a sua família vai falar?
Quem é o mais importante para você? Os laços sanguíneos, os seus amigos no trabalho, ou Jesus Cristo, Messias, Salvador e Senhor da sua alma? Conheci uma pessoa lá na Itália, quando a gente esteve lá, um rapaz. Eu não o conheci, na verdade. Fiquei sabendo da história dele. Começou a frequentar a igreja, foi batizado. Isso não significa nada, porque não é o batismo que salva, é a crença no Evangelho, é a graça de Deus. O batismo é apenas um confirmar público de que agora sou crente, mas ele poderia muito bem não ser. Começou a ir à igreja, foi batizado, e a família dele começou a persegui-lo. O pai dele expulsou ele de casa. Ele foi morar na casa do pastor. O pai dele contou para o padre. O padre ligou para o patrão dele e falou: manda ele embora agora. Ou ele sai da seita evangélica, ou ele não vai mais ter emprego. Aí o patrão dele, como bom católico, piedoso, homem de Deus, fez uma bondade, mandou ele embora. Mandou o rapaz embora. E aí, o que o rapaz fez? Abriu mão. Falou: não, chega, para mim basta. É muito difícil ser crente, não quero. Se for para eu ser perseguido assim, não quero. Voltou para casa dos pais dele. Eu sei que é difícil. Eu sei que no contexto desse camarada ia ser muito difícil, mas ele tinha toda uma igreja ali disposta a apoiá-lo. Ainda assim ele preferiu abrir mão. Você tem medo de passar a mesma coisa? Você tem medo da sua família falar mal de você? Você tem medo da sua família parar de te convidar para as festas de família? Você tem medo dos seus colegas de trabalho te zoarem? Se eles souberem que você se associou com Cristo? Que agora você faz parte da família de Deus? Eles têm vergonha? Jesus não teve vergonha de morrer na cruz, sem precisar, no nosso lugar. Aquilo foi humilhante para ele. Mais humilhante do que uma piada que você passou a ouvir. Você olha para esse grupo aqui? Olha para as pessoas que estão do seu lado. Você olha para esse grupo como a sua família? Você que está aqui já há muito tempo? Você olha para essas pessoas aqui como sua família? Ou você olha como colegas de cultuar a Deus? Isso não existe. Algumas igrejas tentam promover isso hoje, né? Você vai no culto, vai na missa evangélica, acaba a missa, você vai embora. Isso não existe. Igreja é relacionamento, é família, é irmandade. Somos irmãos em Cristo. Aqueles que obedeceram a palavra de Deus, aqueles que se entregaram a Cristo pela fé, são da mesma família. Representam a mesma família. Antes de representar os Freitas, agora eu represento a Deus. Antes de você representar o seu sobrenome, a sua família, você representa a família de Deus. Você leva a sério essa família? Você leva a sério o seu testemunho lá fora? Ou lá fora você é um pilantra, e envergonha o nome de Deus, envergonha o Evangelho, dá um mau testemunho, afasta as pessoas da igreja. Quando algum irmão seu aqui da igreja passa por alguma dificuldade, você sofre com ele? Você ora por ele? Você se preocupa com ele? É sua família. Quando algum irmão é abençoado, você se alegra por ele ou você fica com inveja, fica com raiva de Deus? Porque ele, não eu, Senhor. Somos uma família. Se a Isabela, minha irmã, prosperar na vida, eu vou ficar muito feliz por ela, porque eu amo ela. Mas se cada um de vocês aqui prosperarem na vida, eu vou ficar muito feliz por vocês, porque vocês são meus irmãos também, eu amo vocês. Você tem prazer em estar aqui? Você tem prazer em estar no meio de crentes? Quando eu digo crentes, eu não estou falando de pessoas que carregam a Bíblia embaixo do braço, que falam aleluia. Isso qualquer um pode fazer. Eu estou falando de pessoas que se associaram a Cristo pela fé, que entregaram as suas vidas a Ele. Você tem prazer em estar na congregação dos santos? Você tem alegria em vir aqui cantar músicas para Deus? Com a sua família? Ou vir para a igreja é um peso para você? Cuidado. Se você não tem prazer em estar no meio da igreja, talvez você não faça parte da igreja verdadeira.
talvez você não seja ainda membro da família de Deus. Em outras palavras, talvez você não seja salvo. Qual que é o seu principal ciclo de amizade? É dentro desse grupo aqui ou é fora? Com quem você se aconselha? Com pessoas que são seus irmãos, que oram por você? Ou com seus colegas de trabalho, que te afastam de Deus? Com quem você se abre? Dentro ou fora da igreja? Onde está o seu maior ciclo de amizade? Onde você tem prazer em estar? Quer avaliar um pouco isso? Você já conversou com todas as pessoas aqui da igreja? Não estou falando você que nos visita. Estou falando, cada um de nós que estamos aqui é muito... Você já parou, já conhece a história de cada um aqui dos seus irmãos? Você já ouviu da vida deles? Você sabe quem é quem aqui? Você tem que se importar, são seus irmãos. Irmãos, nós temos que valorizar o relacionamento entre nós. Eu e você somos irmãos e nós temos o mesmo Pai, que é Deus. E temos uma tarefa, que é aproximar cada um aqui mais perto de Deus. Que é fazer com que cada um aqui se torne mais parecido com Jesus. Eu, como irmão da Tânia, tenho a tarefa de fazer com que ela seja mais parecida com Jesus. Eu, como irmão do seu Joel, tenho a tarefa de fazê-lo ser mais parecido com Jesus. Cada um aqui. Mas eles, como meus irmãos, também têm a tarefa de me fazer ser mais parecido com Jesus. Eu não sou Jesus. Sou Paulo. Nós temos que valorizar o nosso relacionamento aqui. A gente tem que ser mais amigo, tem que ser mais irmão. Nossas famílias têm que ser mais unidas. E, gente, olha só. Graças a Deus, porque nós somos irmãos, somos amigos, nós nos amamos. Todo mundo que para na igreja, depois de algum tempo diz isso. Poxa, a característica dessa igreja é que vocês se gostam, vocês são amigos de verdade, não há hipocrisia. Mas a gente precisa ficar atento, porque a igreja está crescendo. Graças a Deus por isso. Não somos um clube fechadinho, há 16 famílias, agora ninguém mais entra. Não, a igreja existe para crescer. Jesus disse isso, ninguém para a igreja vai crescer, vai avançar. Nem o inferno para a igreja, ninguém para a igreja. Agora, nós não podemos, porque a igreja está crescendo, fazer com que os nossos relacionamentos sejam colocados em segundo plano. Não, nós temos que continuar investindo na amizade, na influência, no relacionamento uns com os outros. Nós temos que investir no relacionamento uns com os outros. Você tem que se importar mais com seus irmãos, você tem que cumprimentar ele. Você tem que perguntar como ele está, querendo ouvir a resposta. Você tem que orar pelo seu irmão, nós somos família. Gente, a saída do Cacá e da Fátima da igreja vai fazer um estrago bem grande aqui. Porque se tem alguém que abraça todo mundo que está chegando, são eles. E glória a Deus por isso, é o ministério que Deus deu para eles, eles têm executado. Mas a igreja não pode parar. A gente não pode parar de receber as pessoas que estão chegando. A gente não pode parar de ser simpático, de abraçar aqueles que estão vindo. A gente tem que fazer o nosso papel como irmãos. O Cacá e a Fátima têm ali um dom, um talento natural que Deus deu para eles. Se a gente precisa se esforçar para isso, vamos arregaçar a manga. E vamos fazer o que eles fazem. Vamos convidar as pessoas para ir em casa. Você já convidou todo mundo aqui para ir na sua casa? Ah, mas é muita gente. Não estou falando para você convidar todo mundo para ir ao mesmo tempo. Você já fez uma listinha? Quem ainda não foi em casa? Aí você já chama. Por que você não se programa? Ah, na verdade essa é a aplicação. Vamos para a aplicação então. Um conselho para você. Para você desenvolver melhor os seus laços de amizade com a sua família da fé. Por que você não se programa para uma vez por mês você chamar uma família da igreja para almoçar na sua casa? Talvez você fale, não tem direito. Pô, mas uma vez por mês dá. E não precisa fazer aquele banquete. O que você come? Por que você não faz isso? Não, uma vez por mês eu vou chamar alguém da igreja para vir comer em casa.
Talvez, se você tem condições, a cada 15 dias, mas por que você não se programa para em 2015 fazer isso? Pelo menos uma vez por mês eu vou chamar uma família diferente para vir na minha casa, para almoçar comigo, para eu conhecer mais e melhor. Faz uma listinha. Isso é uma coisa prática, você pode fazer. Mas eu tenho um outro conselho também para os irmãos, antes de encerrarmos. Irmãos, valorizem as propostas da igreja. A igreja, ela tem programas que existem para ajudar você a ter comunhão com os seus irmãos. Estou vendendo meu peixe aqui, né? Departamento de comunhão, né? Quando a gente propõe que você fique aqui depois do culto para comer um crepe, não é só para arrecadar dinheiro para missões. É porque a gente tem um tempo de conversar, de bater papo, de investir um na vida do outro. Valorize esse tempo, não vai embora correndo. Quando a gente faz almoço aqui na igreja, o objetivo primário, junto com arrecadar dinheiro para a construção, é ter um tempo de comunhão com as famílias, é a gente almoçar junto, dar risada juntos. Irmãos, o retiro existe para isso também. Se você não priorizou o retiro, eu particularmente creio que você errou. Você não cometeu um pecado, mas você perdeu uma grande oportunidade. Agora, uma vez que você perdeu a oportunidade de acampar lá com a gente, pelo menos priorize lá. Vai lá, dá uma passada lá, fica com a gente durante o dia. Se você conseguir, arruma uma barraca, vai dormir lá do lado do Rafa. Ele ronca pouco. Irmãos, esses programas, eles existem para que a gente continue crescendo em união. Para que as pessoas novas sejam inseridas no corpo, não sejam estranhas ao corpo. Cada um de nós aqui somos igreja, se somos de Cristo. Se já nos entregamos para Cristo, somos igreja. E a família de Deus é composta por cada um daqueles que estão aqui, que já entregaram suas vidas para Ele. E eu termino com aquela primeira pergunta que eu te fiz. Você já faz parte da família de Deus? Você de fato já entregou a sua vida a Cristo? Então, meu irmão, abraça essa igreja. Abraça os seus irmãos. Porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Uma família não é perfeita. Uma família tem dificuldades. Uma família tem dificuldade de relacionamento. Quem aqui nunca brigou com um irmão de sangue? Quem aqui nunca ficou, às vezes, nervoso com alguma situação familiar? Nós não somos perfeitos, mas nós temos um Pai que é perfeito. E se a gente continuar obedecendo Ele, os nossos relacionamentos se tornarão cada vez mais santos e santificados por Ele, para a glória dEle. Talvez você esteja em dúvida se você precisa mesmo fazer parte de uma igreja. Hebreus 10, 25 é uma ordem para todo aquele que é crente. Não deixe de congregar. Não deixe de fazer parte da congregação, do conjunto dos santos. Você não tem essa opção. Se você é crente, você tem que estar numa igreja. Porque você não cresce sozinho. Um galho não cresce sozinho. Ele depende da árvore. Ele depende da raiz. E a igreja é a representante de Deus sobre a face da terra. Todos nós aqui precisamos estar ligados à igreja local. Irmãos, nossa igreja está aberta a receber mais pessoas, a servir mais pessoas e ser abençoado pelos que chegam. Porque, como eu disse, isso aqui não é um clube. E Efésios capítulo 4, falando sobre a igreja, nos diz que cada um de nós aqui, entendendo a sua função no corpo, com a participação de cada um, a igreja vai se ajustando e edificando a si mesmo em amor. Eu dependo de vocês para crescer na fé. O pastor Charles depende de vocês. O pastor Yuri depende de vocês para crescer na fé. Nós não somos autossuficientes. Cada um aqui precisa do outro. E todos nós precisamos de Deus, o nosso Pai. Irmãos, eu e você somos representantes da família de Deus.
A família espiritual de Jesus Cristo transcende os laços físicos, vai além, vem em primeiro lugar, é mais importante. Temos valorizado a nossa família espiritual? E com isso eu não estou dizendo de novo, negligenciado a nossa família física. Não, isso é pecado. Mas temos valorizado, temos amado os nossos irmãos. O meu desejo para a igreja é que em 2015, cada um de nós aqui cresçamos nessa área, lembrando que somos uma família em Jesus Cristo. Cada um de nós aqui conte com o outro quando estiver passando por uma dificuldade, e não com um colega incrédulo. Cada um de nós aqui ajude um ao outro a crescer e se aproximar de Jesus Cristo. Cada um de nós aqui represente o nome da família do nosso papai, Deus. E se você ainda não faz parte dessa família, se você ainda não se entregou a Cristo pela fé, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, o meu desejo é que você faça isso. Que você entenda que sem Jesus Cristo, você está perdido eternamente. Mas que a família de Deus está aberta a todos que pela fé se associam com Jesus Cristo. Se você quiser fazer parte dessa família, se você quiser fazer parte da igreja de Jesus Cristo, se você quiser fazer parte da família de Deus, você pode, mas não é do seu jeito, é do jeito dele, pela fé na obra da cruz, se arrependendo dos seus pecados. Eu sei que o nosso tema do ano, família, é um tema importante para todos nós. E ao longo do ano nós vamos falar muito sobre família. Irmãos, lembrem-se disso. Se nós estamos aqui querendo ajudar a sua família a melhorar, é porque todos juntos somos uma só família em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Queria pedir que o pastor Charles viesse aqui orar pela igreja neste momento, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar ao Senhor, ó Deus, pelo alimento que Tu nos enviaste através do Teu servo, pastor Paulo, que de forma tão clara expôs o texto das Tuas sagradas Escrituras. Queremos, Senhor, agradecer porque o Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor nos trouxe para a Tua luz e ainda mais, Senhor, nos colocou num grupo, numa igreja que nos ama, que quer investir em nós, que nos aceita e que quer tratar, Senhor, aquilo que precisa ser tratado. Te louvamos, ó Deus, porque aqui podemos encontrar servos do Senhor que nos amam de verdade e querem nos ajudar a melhorar. Ó Deus, eu peço ao Senhor, primeiramente, por aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, que o Senhor possa tocá-los, ó Deus, de forma que eles parem de resistir e se entreguem ao Senhor de verdade. Ó Deus, eu quero pedir também por aqueles que já fazem parte da Tua família. Que privilégio, Senhor, nós temos. Eu quero pedir, Senhor, para que cada um de nós seja realmente conscientizado pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor nos dê coragem para tomar as decisões de mudança que precisamos tomar. Ó Deus, pedimos por essa igreja, que quando formos chamar o outro de irmão, que possamos entender a profundidade desse título. Queremos Te louvar, Senhor, porque somos concidadãos dos santos, somos membros da Tua família. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a honrar o nome do Senhor, que é nosso Pai. Que cada um de nós possa, se preciso for, fazer sacrifícios
para que o nome do Senhor, o nome da nossa família seja honrado, Senhor, nessa cidade. Ó Deus, pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que estão passando por lutas e dificuldades, que eles possam encontrar aqui na tua casa irmãos que ofereçam ombro amigo, ouvido, Senhor, que traga esperança. Ó Deus, ajuda aqueles que estão em dúvida, aqueles talvez que entraram aqui também, que foram em outro contexto machucados. Ó Deus, sara, Senhor, as feridas, e que eles possam descobrir a maravilha que é fazer parte da família do Senhor, que é a igreja. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos como família, e abençoe cada família também individualmente aqui, família sanguínea, para que os membros da nossa família possam ser os membros da tua família também. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a aproveitarmos as oportunidades de estarmos juntos. Muito obrigado, ó Deus. Continua conosco. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa teu servo Paulo. Muito obrigado pela vida dele. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, Deus abençoe a cada um. Que você tenha uma semana abençoada. Este é o meu desejo para você. Que você se lembre, se você precisar de alguma coisa, conte com a sua família em Deus. Vamos orar mais uma vez. E eu agradeço a presença daqueles que estão nos visitando, dos nossos convidados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sintam-se à vontade para fazer parte desta igreja. Que Deus os abençoe. Vamos colocar em pé, vamos orar, encerrando este culto, entregando ele a Deus e agradecendo a Ele. Senhor, nós pedimos que a graça de Jesus Cristo, que a presença graciosa dele possa ser sentida nas nossas vidas ao longo desta semana. Que o teu amor possa ser manifestado e percebido também nas nossas vidas, famílias e corações ao longo dessa semana. E que a comunhão que temos contigo pelo Espírito Santo seja ampliada e abençoada também nesta semana. Não apenas para nós, mas sobre todos aqueles que nesta cidade, neste estado, neste país e sobre a face da terra, fazem parte da tua família. Sobre todos os nossos irmãos, clamamos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor, com uma oração silenciosa. Enquanto ouvimos a última canção, nós encerramos o culto, mas não vá embora. Aproveite o tempo de comunhão.